todo brasileiro tem direito à saúde, todo brasileiro tem direito à educação. Essa imagem é muito forte. Você ir para um país que nem a Espanha, a França, a Itália ou a Argentina mesmo e falar: eu estou aqui, e faz um discurso inflamado para defender que todo mundo tem direito à educação, o argentino olha para você e fala: você está maluco? Esse direito a gente tem desde 1800 e pouquinho. Não sei se vocês têm ideia, mas a Argentina é república desde 1810. A Argentina não tinha imperador. Quando a Argentina se liberta, na libertação da Argentina, em 1810, ele já vira república. Quando a gente se liberta de Portugal em 1822, a gente vira império. A gente quer uma monarca. E vive desgraçadamente uma escravidão piorada. Ou seja, defender o SUS significa defender um imaginário para esse país, que é o imaginário de mudar o nosso passado. Quer dizer o contrário. Não há como a gente sustentar qualquer ideia fascista, em que algumas vidas valem e outras não valem nada. Não há como a gente sustentar uma ideia fascista de quem é branco tem mais direito de quem é não branco. Seja o que for qualquer não branco. Não tem como sustentar isso. Então, defender o SUS é, antes de tudo, defender um princípio constitucional que está ali, é regra. Nós podemos sim, mesmo o judiciário hoje sendo desfavorável ao processo democrático, nós podemos sim defender a ideia na justiça de que eu, como cidadão, tenho direito à saúde. E se eu estiver na porta de um serviço de saúde, eu posso sim chamar a justiça se eu não estiver sendo respeitado como cidadão. Agora, isso cabe do outro lado uma certa imagem de nós trabalhadores. Porque, de uma certa maneira, quem realiza a constituição no cotidiano de um serviço de saúde somos nós trabalhadores. Isso sempre me pegou. O que me pegava? Me pegava essa ideia, eu ao mesmo tempo médico lutando por uma ideia desse tipo, de que é possível mudar a história desse nosso país, é possível sim ter um outro futuro. O SUS é um caminho ousado de produzir um outro futuro. Só que se nós não construirmos ele, eu ali, como médico, com a minha equipe com a qual eu trabalho, no cotidiano do meu serviço, a cada encontro que eu tenho com um usuário, se eu não fizer o SUS acontecer ali, não adianta ter a Constituição. Por isso que o SUS é tão difícil, por isso que o SUS é tão delicado. Ele não é uma política genérica, ele é uma política para acontecer no cotidiano. Ou eu, trabalhador, isso sempre me pegou como médico, ou eu, trabalhador, médico, ao ter contato com o meu usuário, seja ele morador de rua, seja ele um aidético, seja ele um gay, seja ela quem for, seja ele um heterossexual, são todos a mesma coisa para mim. Porque se não for, eu não sou SUS. Eu não sou. Então, o SUS é algo de uma delicadeza incrível. Eu posso destruí-lo, eu, trabalhador, no contato com um usuário. Porque esse usuário cheira mal. Bom, eu tenho estratégias para poder dar conta dessa relação. Se eu não tiver estratégias, eu tenho que pedir ajuda para outro trabalhador que a tenha. O que eu não posso é recusar a possibilidade de acolher essa situação.
Por isso que para construir o SUS, não basta só a gente carregar essa ideia, basta a gente construir com o companheiro do trabalho do lado. A gente tem que construir isso com o outro, a gente tem que construir isso com o usuário. Então esse é um testemunho que eu passo para vocês e que eu agrego algumas novas ideias que me parecem substanciais e que já foram colocadas aqui na mesa. Não falta dinheiro para construir o SUS. Não falta. E aí, como explicar a nossa precariedade? Como explicar que os agentes comunitários, por exemplo, não são tratados decentemente como trabalhadores? Como explicar que o salário de um médico que atende uma boa parte de vários municípios desse país é muito abaixo do que ele ganharia usando a mesma hora em outro lugar? Como explicar a destruição material dos lugares do trabalho? Aquela cadeira que você tem medo de sentar, aquela sala que está infiltrada, aquele equipamento que funciona de vez em quando, aquela higienização precária que se pode fazer das coisas. Eu já trabalhei numa unidade que nós não tínhamos sala de vacinação. Só que nós tínhamos que vacinar. Nós simplesmente destruímos o banheiro. Porque era o lugar mais lavável que nós tínhamos na unidade. Qual foi o custo? Ficamos sem banheiro. Fizemos essa opção coletivamente na equipe de trabalho. Vamos destruir um banheiro nosso e vamos montar uma sala de vacinação. E onde é que nós vamos usar o banheiro? Nós vamos no bar da esquina. Nós vamos lá fazer um acordo no bar da esquina que nós vamos poder usar o banheiro deles. São experiências reais da minha vida. Entendeu? Já fizemos isso. Mas hoje, depois de tanta história, depois de tanta conquista, depois de ter crescido tanto, no qual não existe mais a possibilidade do conceito de indigente, tem um ministro que diz que a população brasileira não cabe no SUS. Esse cara é um débil mental. Só pode ser, ele não é ministro mais, tá? Por isso que eu estou chamando ele de débil mental. Independente do que eu possa achar dos outros ministros, não os estou chamando de débil mental. Mas esse que foi ministro, eu estou chamando de débil mental. Porque hoje ele é um parlamentar, então é ele que venha para cima de mim. Ele não é mais governante. Não é? Agora é um mau caráter. Ele é um mau caráter. Porque quando ele diz isso, ele está exatamente querendo voltar ao nosso passado. Ele está querendo voltar ao nosso período de escravidão. Ele como senhor de escravo. Ele está querendo voltar ao nosso período do extermínio dos povos indígenas como um exterminador. Ora, não falta dinheiro nesse país para construir um sistema de educação, um sistema de saúde, um sistema de aposentadoria, um sistema onde a rede de proteção social seja boa para qualquer brasileiro. Não falta. Mas por que falta? Porque o dinheiro não vai para a rede de proteção social. O dinheiro vai para os bancos. Vocês sabem que os bancos brasileiros a cada trimestre batem recordes de ganhos? Por que o dinheiro vai para corporações internacionais? Porque o dinheiro vai para menos de 1% da população brasileira. Menos de 1%. Aí falta dinheiro. E aí tem uma questão chave que a gente também discutia na Constituição brasileira. Como decidir quanto de dinheiro tem que pôr na saúde? E quem é que decide isso? Nos anos 90, nós experimentamos muitas formas de tentar fazer isso. Hoje, as experiências que fazem isso são muito poucas. Por exemplo,
a experiência que se construiu nos anos 90 do chamado orçamento participativo. Olha, isso é uma experiência absolutamente genial. O que você faz? Chama a população de um lugar e diz: onde vocês querem que gaste o dinheiro? Chama a população de uma cidade e diz: onde vocês querem que gaste o dinheiro? Chama a população de um país e diz: onde vocês querem que gaste o dinheiro? Ora, há impossibilidade técnica de fazer isso? De jeito nenhum. Se nós tivéssemos a Globo a nosso favor, nós já tínhamos feito isso. Acontece que a Globo é contra nós, porque a Globo é o maior partido conservador que tem nesse país, que morre de saudades da escravidão e morre de saudade do extermínio dos povos indígenas. Então a Globo é absolutamente condenável a existência dela, não é? Só um país que teve o nosso passado para ter uma rede de televisão tão poderosa. E nesse sentido, se nós tivéssemos ao nosso favor vários instrumentos, nós instituiríamos um país democratizável ali no dia a dia. Não é difícil fazer isso. Mesmo contra a maré, em várias cidades nós fizemos isso no Brasil nos anos 90. Fizemos isso em Santos, fizemos isso em Porto Alegre, fizemos isso em Campinas. Eu participei de vários encontros de orçamento participativo em Campinas. Foi uma cidade onde eu fiz toda a minha carreira acadêmica antes de vir aqui para o UFRJ, que foi na Unicamp. Trabalhei mais de 25 anos na Unicamp. Trabalhamos muito com essa ideia. É possível sim que os planos e os modos de se gastar os recursos de uma cidade sejam discutidos pelos que vivem na cidade. Ora, quando você monta um sistema em que nós estamos jogados para fora do processo de decisão, quem é que decide? Decidem aqueles que dizem que nos representam, mesmo que não nos representam. E eles é que dizem onde é que vão as coisas. Então eles é que decidiram, como disse o Rodrigo, que nos próximos 20 anos, os recursos da educação e da saúde estão congelados. Antes fossem congelados, eles estão derretendo. Porque congelado manteria o poder de compra. Congelado. Não, eles estão derretendo. A cada ano, eles valem menos, eles compram menos coisas. Até deixar morrer tudo. O pior para nós trabalhadores é quando nós trabalhadores também acreditamos nessa ficção. Muitos de nós trabalhadores não acreditamos no SUS. Muitos de nós trabalhadores não entendemos o que é esse negócio. A gente acredita na Globo e não acredita na Constituição. Isso é muito comum. Aí que está a força deles. Onde está a força deles? Na nossa cabeça. A gente acha que os poderosos são muito poderosos. Mas na realidade, eles não seriam tão poderosos se eles não dominassem a nossa cabeça. E no Sistema Único de Saúde, essa é uma questão chave. Enquanto nós mesmos, trabalhadores, não tivermos a clareza e a convicção que um sistema público de saúde, aonde os recursos são possíveis de serem gastos, e nós vamos brigar em cada município, em cada região que a gente trabalha, para que a gente discuta o que é que tem que se gastar ali, e que a gente vai questionar isso, eles continuarão fortes. Aonde a escravidão se sustentava? Em duas coisas: na cabeça do escravo e no poder das armas. Mas quando você não tem a cabeça do dominado, não há poder de armas que se sustente. Não há.
E isso, nós é que temos que estar convencidos, não eles. Isso quer dizer o seguinte: o Sistema Único de Saúde, na sua delicadeza, depende de nós. Depende da nossa percepção que nós não podemos voltar para um passado aonde nós vamos voltar aos indigentes, que vai ser maior do que a quantidade que era na minha época dos anos 60, e voltar aos privilegiados únicos, numa minúscula parcela, que pode ir lá e pagar sem sentir o impacto desse pagamento pelo serviço de saúde. Nós precisamos ter claro que vale a pena defender o SUS por essas questões. Muda o nosso passado, e ele só existirá se a gente insistir na construção democrática cotidiana das políticas públicas. E na nossa postura cotidiana e diária de como é que a gente vê o valor da nossa vida e o valor da vida do outro. E se a gente impedir que eles ocupem as nossas cabeças. Se nós tivermos a clareza de dizer: vocês não ocuparão as nossas cabeças, eles é que serão derretidos. Obrigado.